Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Confira aí os destaques do programa de hoje. O Inter, que voltou a vencer ontem após 3 jogos sem vitórias no Campeonato Gaúcho. E o vice-presidente de futebol do Inter, o Roberto Melo, disse que o Inter ainda busca contratações. Paulo Guerreiro faz corrida no gramado CT Parque Gigante pela primeira vez com seus novos companheiros. Em vídeo, o presidente Romildo Bolzan confirma avanço nas negociações para a compra da Arena. E o Grêmio, após Cícero fechar com o Botafogo, hoje foi a vez de Douglas fechar com o Avaí. 2 jogadores que deixaram o tricolor. Para tratarmos desse e outros assuntos, comigo hoje, Carlos Josias. Boa noite. Os nossos repórteres, Guilherme Paz, que ontem acompanhou essa vitória do Inter, né? Após 3 jogos consecutivos sem vitória. Maurício Silva, que certamente deve ficar um pouco mais tranquilo depois da vitória de ontem, né? Tava difícil conseguir uma vitóriazinha no Gauchão, hein? Inter 100%, depois eu explico. E o nosso outro repórter, Pedro Oliveira, que hoje acompanhou, né, a primeira movimentação do Paulo Guerreiro lá no Beira-Rio. Você nos assiste nos canais 24, 500 e 24 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo, vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. Nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e também no Facebook. Facebook, inclusive, você manda a sua mensagem, sua pergunta, participa fazendo o programa conosco. Também compartilhe, né? E peça para que seus amigos compartilhem para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, que completamos aí no último dia 2, apenas 7 meses no ar, uma emissora genuinamente gaúcha, focada no Rio Grande do Sul, com produção totalmente local, das nossas coisas, as coisas do Rio Grande. Também o nosso WhatsApp para você mandar sua mensagem pelo número 998 15 9990. 998 15 9990. Nosso Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação, é nossa área, está aí na tela para você. Mas aos 60 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é a proteção e seguro para a sua família, né, Josias? 100 anos já diz o que é. Mais de 100 anos, né? Mais do que centenária, né? Como se uma empresa... Esse é o verdadeiro verde brasileiro. É verdade, é verdade. Verde. Mas verdadeiro foi a vitória do Inter. Ontem o Inter, após 3 jogos consecutivos sem vitória, voltou a vencer. Ontem pelo Campeonato Gaúcho, e quem nos traz essa vitória do Inter, né? No estádio Beira-Rio, ontem, é o repórter Guilherme Paz. Eram 3 jogos sem a vitória. A desconfiança sobre o trabalho já era existente. Mas na noite de ontem, no estádio Beira-Rio, Internacional e Brasil de Pelotas se enfrentaram. E os 3 pontos para os colorados vieram. Só que faltava ela não entrar hoje de novo, mas nós fomos persistentes. Odair Helman ainda tinha um empecilho para a partida. Era o 5º jogo da temporada que ele não conseguia repetir a escalação. Desta vez, Neilton no lugar de Potker, que teve uma lesão no nariz. E na 8ª colocação, o Internacional precisava da vitória. Começou pressionando desde os minutos iniciais. D'Alessandro parou na zaga. Trellis, em boa defesa de Carlos Eduardo. O goleiro Chavante, que nada pôde fazer quando Rodrigo Moledo aproveitou a sobra da bola para colocar no fundo da rede. Mas o zagueiro colorado estava em posição irregular. Carlos Eduardo começava a ser o personagem da partida. Em mais uma jogada, impediu o Internacional de abrir o placar. Nico ainda tentou de calcanhar para Trellis. E da intermediária, quem arriscou de longe foi Cuesta. E na última chance do primeiro tempo, o goleiro Chavante parou Edenilson. No segundo tempo, o Inter tentava, sempre com cruzamentos na área. Odair Helman tirou o atacante Santiago Trellis e colocou o jovem Pedro Lucas de centroavante. E a bola realmente não entrava. Nico Lopes, em jogada individual, novamente parou em Carlos Eduardo. E dando espaço para o contra-ataque, o Brasil quase aproveitou. Souza bateu para fora.
Depois de 3 jogos, algumas chances desperdiçadas. Até que, enfim, o gol do alívio. Rodrigo Moledo, aos 30 minutos do segundo tempo, abriu o placar. Depois do bate-rebate na área, Moledo aproveita o rebote do goleiro e faz o único gol da partida. 1-0 Internacional. Acho que estava na hora, né? Os outros jogos também eu tive alguma oportunidade. Hoje tive 2 oportunidades e uma valeu, então foi importante esse gol para a gente dar sequência agora no campeonato. Eu acho que o principal da vitória, além, evidente, né, dos 3 pontos, e por isso é ter a tranquilidade, né? Ter a tranquilidade para trabalhar, ter uma semana aí de mais tranquilidade para ir fazer um jogo difícil lá contra o Juventude. Então, os 3 pontos e a vitória, principalmente, é por isso. A vitória é sempre importante, né? A gente tem que, eu sempre falo para eles, vamos corrigir ganhando. O futebol sempre tem o que corrigir. A pressão aqui no Internacional ela vai sempre existir, e principalmente quando a gente fica muitos jogos sem conseguir a vitória. Agora nós aqui somos profissionais, nós não podemos lidar com deixar essa pressão entrar, nós temos que ter convicção, trabalhar, corrigir como a gente corrigiu a bola parada. Melhoramos nesse aspecto na bola parada e acabamos não sofrendo mais nenhum tipo de perigo, ou fomos muito bem nessa fase do jogo, e é assim que nós vamos evoluindo nas outras fases do jogo. A gente precisava da vitória para a tranquilidade, né? O nosso trabalho é muito bom dentro do nosso vestiário, dentro do nosso dia a dia, mas a gente sabe que o futebol é resultado e a gente precisava vencer de qualquer forma, e foi o que aconteceu, e agora é descansar, porque em Caxias é difícil jogar e a gente precisa dos 3 pontos lá. Pois é, o importante foi uma vitória, né, Mauri? Eram 3 jogos aí e eram preocupantes, né? Um, inclusive, tinha sido para o Pelotas, um time que veio da 2ª divisão, jogando em casa no estádio Beira-Rio, que foi a primeira derrota, depois a derrota para o São José e depois um empate com o Veranópolis. A pressão era grande, ou seja, era o 4º jogo que o Inter venceu, mas não convenceu, né? Pensei que tu ia me questionar sobre o que eu falei na minha intervenção durante a apresentação. O 100% já provavelmente se contar um jogo, é isso que quer dizer? Inter 100%. Explico. Com Pedro Lucas em campo, o Inter venceu as 2. O Inter está 100% com Pedro Lucas. Que moral, hein? Peraí, então tem que cobrar o teu treinador. Não. Ele será cobrado. Porque ontem ele botou o Pedro, o Sarrafiore e mudou o jogo. Para de querer cornetear. Não é corneta. Eu estou elogiando o menino que eu vinha escutando agora na vinda para a nossa RDC, numa das emissoras de Porto Alegre, que a RDC ainda não tem rádio, quando tiver serei só na RDC Rádio. Não, mas pode ser qual das plataformas digitais, só então, numa rádio de Porto Alegre, ele deu uma longa entrevista. Que menino saudável. Entrevista com raciocínio lógico, pensamentos bem colocados, frases bem postadas. Tá, mas tudo bem, isso aí é bacana, é bonito, mas tem que jogar. Tem que jogar, e jogar ele joga. Eu já vi gente que trocava o carro, o pneu com o carro rodando e vocês corneteavam. O jogador não precisa falar bem. Tem que falar bem, sim. E ele entrou, a gente já conhecia da base, e vou dizer para o torcedor colorado, eu já o conhecia da base. Normalmente, e o Josias está mais tempo que eu no futebol, sabe disso, quando o menino troca de turma, ele decresce. Tá bom, eu concordo perfeitamente contigo. Calma. Ele cai um pouco, depois às vezes vai e às vezes não vai. Ele, no trocar de turma, cresceu. Tá, então tu está definindo... Não, quero dizer que ele está jogando mais no profissional do que ele jogava na base. Não, tu está definindo ele como titular, então. Não, estou definindo que nós temos Posso eu defini-lo? Toda semana eu venho aqui, não tem ninguém da base, Mauri, tu não tem ninguém da base. Não, só um pouquinho. Elogiar um guri da base. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Foi dito pelo teu vice-presidente de futebol, Roberto Melo. Na entrevista ele disse em relação à questão da base. Quando nós estivemos lá como diretor de futebol e vice de futebol, nós deixamos jogadores, né, como o Valdívia, como o Sacha, como o Alisson, como o Rodrigo Dourado. Deu certo.
Tá? Nós deixamos todos esses jogadores. Não, deixa eu concluir. Deixa eu concluir. Dito pelo teu próprio vice de futebol. Nós voltamos e não encontramos ninguém. Nós estamos reestruturando o departamento de futebol amador. A base que eles estão usando hoje é a base que eles formaram. A base que eles formaram. Foi dito pelo teu próprio vice de futebol. Inclusive o Internacional contratou agora é o Erasmo, né? Que é o da CBF. Da CBF, que trabalhou com o Rodrigo Caetano, inclusive, né? É nossa reformulação. Dito pelo... Não, agora tu está descobrindo. Dito pelo teu vice. Que não tinha. Mas não tem conflito, não estou dizendo. Eu estou fazendo uma constatação. O menino, que é raro, sair da base e jogar mais no título, no profissional, do que na base, é o que está acontecendo com o Pedro Lucas. O Pedro Lucas é uma boa notícia. O Pedro Lucas é uma boa notícia para a torcida colorada. Ele que foi um dos artilheiros da categoria de base no ano passado, mas a gente tem que salientar que ele também era reserva de Brenner. Brenner que subiu para o profissional, não deu resultado, e agora na pré-temporada teve uma inversão. O Pedro Lucas, ele tem uma estatura e ele é um centroavante clássico que não se encontra no futebol brasileiro com a idade. A gente vai fazer força, eu passei hoje a tarde inteira tentando fazer relatórios, achar jogadores com as mesmas características que ele, com a mesma idade. A gente tem o Viseu, que já saiu muito cedo do Brasil, que está aqui também no Grêmio. Tem o Pedro do Fluminense e acabou. Depois é Ricardo Oliveira, é Fred, é o Bocelli do Corinthians, todos jogadores com uma certa idade mais avançada. E propriamente no Internacional, tu tem o Santiago Trellis, tu tem o Jonathan Alves, que são jogadores estrangeiros. Ele é um centroavante com uma estatura alta que ele domina, vira e bate. É raro tu encontrar hoje no futebol brasileiro um jogador igual a ele. Como essa questão tu falou, eu defendo o Pedro Lucas titular. Por que ele não pode ser titular ainda? Para não queimar o guri. Ele não é a solução do problema. Não, o Internacional foi buscar o Trellis. O Internacional tem o Paulo Guerreiro. O Internacional, não vou falar nem no Jonathan Alves. Tudo bem que o Internacional está aqui. Eu acompanho os treinamentos do Internacional, ele está melhor que qualquer um. Não vai ter. Não vai ter oportunidade. Mas por que não vai ter? Politicamente ele não vai ter. Porque futebol dentro do campo, dentro das quatro linhas, ele joga mais que o Trellis, que o Jonathan Alves, está melhor que o Sobis. Eu não estou nesse programa, então eu estou fora da realidade, sou um ET desse aqui. Como não vai ter oportunidade? Em 4 jogos ele jogou 2 jogos, ele entrou em 2 jogos. Mas ele... Só um pouquinho. O Trellis ainda, né, chegou... Está meio que ainda em campeonato em pré-temporada. O Paulo Guerreiro só vai poder. Aí tu quer me dizer que o Paulo Guerreiro, quando tiver condições, vai ficar no banco do Pedro? Mas, Cadu, eu não sou torcedor, não tenho que criar expectativa. O Internacional tem que resolver a casa hoje. O Internacional... Não sou não. Sou lá de Santa Catarina, lá. Então, lá em Santa Catarina eu sou Marcílio Dias, se alguém quiser saber o time que eu torço. Nessa questão, gente... O Paulo Guerreiro vai estrear em abril. Então... O Internacional em abril pode estar eliminado da Libertadores da América. O Inter tem que arrumar a casa hoje. E o Inter pode estar, vai faltar 2 rodadas. Não, 3. Tá, se ele perder as 3 primeiras, está fora, meu amigo. Guilherme, o Internacional não vai se basear no Paulo Guerreiro. Tá se baseando, Cadu, tá se baseando. Para a fase de grupos... O Internacional é consciente, as pessoas que estão lá sabem. Só vai ter ele para as 2 últimas rodadas, o Internacional não vai trabalhar Por isso que o Pedro Lucas pode ser opção. Vai trabalhar para ele ter condições depois, quando tiver condições legais de jogo. Inclusive, tu acompanhasse hoje, Pedro, o primeiro treinamento dele. Nem foi treinamento, foi só uma... Antes disso, eu queria falar, não tive a oportunidade de falar, que o Trellis ele não fez um jogo ruim, na verdade. É que a bola não chegava no Trellis. O Edenilson, sim, teve um jogo muito ruim. O D'Alessandro, por outro lado, também teve um jogo ruim. Que a bola não chegava no Trellis. Alguém teve um jogo bom? O que o Odair fez no segundo tempo? Eu critiquei a substituição do Pedro Lucas entrar no lugar do Trellis, porque a bola não chegava no Trellis em nenhum momento. Daí o Pedro Lucas entrou, o Pedro Lucas voltou um pouco, ele foi fazer o pivô, mas ele não fazia o pivô lá na frente, que nem estava fazendo o Trellis, ele fazia o pivô mais atrás, e aí deu certo, porque o Inter, nas 3, 4 vezes que chegou quando o Pedro Lucas estava em campo, foi quando ele fez o pivô, mas na intermediária, lá atrás, no meio de campo. Então, até a Fernanda estava comigo no jogo ontem, ela pode dizer que eu critiquei e eu acho que o Trellis não teve um jogo ruim. O mérito do Pedro Lucas jogar bem foi muito mais da substituição e ter dado certo o formato que o Odair projetou para o segundo tempo do que em si o Pedro Lucas fazer um jogo melhor. Mas realmente o planejamento do Internacional mudou, Cadu. Todos os jogos acabava, era derrota, era empate. Não, o planejamento continua o mesmo. Se o planejamento tivesse continuado o mesmo, Rafael Sobis era a primeira opção ontem. Não era o Pedro Lucas. Ele deu chance.
Ele viu o espelho do Pedro Lucas, porque não mudou nada. Os treinamentos do primeiro dia de temporada até ontem são os mesmos. Ele botou os dois, pelo menos ele não botou o Sarrafiore, que ele botou no Veranal saltando 4 metros. E eu não sou crítico, eu estou criticando. Não, ele acertou muito aí em relação ao Odair. Eu sempre fui... Olha, o Odair foi o grande responsável pelo Internacional, pela formação do Internacional, para dar uma mecânica de jogo que o Internacional não tinha desde o tempo de Aguirre. Tá? Cadu, então, eu critiquei as substituições que ele fez nos últimos jogos. Principalmente essa de botar o Xavier fora faltando 4 minutos. Mas você, como torcedor lá na arquibancada assistindo, tu tá precisando do resultado, tu tem que virar o jogo contra o Pelotas. Como é que tu não vai me chamar o Pedro Lucas e não o Rafael Sobis? Tu é obrigado a chamar o Rafael Sobis. Quanto a isso, sim. O Odair é obrigado a chamar o Sobis, porque o cara vai ter a estrela, primeiro jogo em casa, vai fazer o gol, vai resolver. Era a reestreia também. Sabe? É obrigado a colocar o cara. Ontem não era mais obrigado. Mas o Mauri tem o vice do eu gostei ontem, por exemplo, assim, é que a evolução. O Rodrigo Moledo, que estava pregado, e ele é muito pesado, ele leva Ele fez 2 gols, né? E um anulado. Não, isso que eu digo. Nesse jogo, ele pisou 3 vezes, teve 3 chances. Mas zagueiro não tem que fazer gol, o zagueiro tem que defender. Quem tem que fazer gol é meio campista e atacante. Hoje tu tá chato, hein? O meu mediador tá muito chato hoje. Não, tu tá vendo pelo lado do coração. Eu tô analisando. Eu tô falando, até cientificamente, o Moledo ontem não perdeu nenhuma corrida para ninguém. Vai perder pra quem no time do Brasil? Aqui, o Moledo correndo muito ontem, jogando nas 2 áreas. Teve 3 chances de gol. E estava lá na hora de defender também. Isso que eu digo, a evolução da preparação física. Jogadores pesados levam mais tempo para Tá, evolução. Então vamos comparar, embora não seja comparável. Mas em relação ao Grêmio, o Grêmio está na mesma coisa da temporada e o Grêmio está patrolando tudo que a equipe aí do interior, jogando com titular, jogando com reserva. Então, o preparador físico, físico do Inter é ruim, do Grêmio é bom. Então. Cadu, Grêmio, na hora do meu amigo Josias, ele vai falar do Grêmio, eu estou falando do Internacional. Eu não vou comparar Grêmio com o Internacional. Não, mas vem cá, mas as então, duas... Então eu vou dizer o seguinte, o Inter não tomou 5 de ninguém, o Santos tomou... Não vou comparar com o Santos. As duas grandes forças do futebol gaúcho é Grêmio Internacional. O Internacional, o Grêmio tem como preferir. Grêmio Internacional. Só um pouquinho, Maurício. Quer comparar? Vamos lá. A obrigação da dupla Grenal em relação aos times do interior, tu vai ter acidente de percurso. Não tenha dúvida que tu vai ter. O Grêmio não empatou o seu primeiro jogo, foi com a Aimoré, mesmo que o time é acidente de percurso. Agora, tu vem com 3 resultados negativos em 3 jogos consecutivos do campeonato, um dentro de casa. Não é normal. Não, só um pouquinho. Aqui, ó, vamos abstrair o jogo de futebol society. Aquele lá, todos perdem lá. Futebol society. O quê? O Veranópolis quase ganhou ontem. Quase. O Inter também quase, se tivesse feito os gols. Não é lá no Zeca, todos não tem nada de site mais. Não tem nada. Ô, Cadu, só um segundo. O Internacional não vai poder jogar com o Atlético Paranaense esse ano, se perder é normal. Opa, tu é de Itajaí. Se tu é de Itajaí, tu sabe que lá é gramado misto. Só um pouquinho, olha aqui, ó. Esse gramado hoje, não é carpete. Este gramado hoje do São José... É autorizado pela FIFA, é selo FIFA. Passei anos reclamando desse gramado. Aliás, o treinador do São José um dia meteu o pau nesse gramado. Sei que ele mudou. Mas na época que ele meteu, todo mundo batia o pau. Mudou. Tá a mesma droga. Mudou. Selo FIFA, autorizado pela FIFA. Selo FIFA. 1 milhão, só um pouquinho. 1.700.000 São José passou por esse gramado. É do mesmo nível do Atlético Paranaense. Não venham dizer que não. É selo FIFA. É selo FIFA. Grande naba o selo FIFA. Grande naba. Você é o repórter te entrevistando. Essa desculpa que o jogo... Essa desculpa que o gramado sintético... Tem grama natural. Gente, a desculpa não é o gramado sintético. O Internacional, ano passado, foi lá pro interior, lá do norte do país, jogar que não tinha nem grama direito. Jogou quase no barro. Não tem time. Não vamos falar em gramado sintético. Só um pouquinho, Maurício. Vamos falar em gramado natural. Um horror aquele gramado do São Luís lá de Juí. Um horror aquilo ali. Que não chega nem perto de um gramado sintético. O pessoal não ganhou. 1-0, como diz os caras aquele com as calças na mão, lá um frango do goleiro. E Araí, o que tem que ter? Não tinha nada com gramado. Não, mas são coisas diferentes. Eu quero dizer o seguinte, lá no São José,
não compara com o Atlético Paranaense. Lá na Arena da Baixada é grama sintética misturada com grama natural. O gramado pode não ser dos melhores, mas eu acho que não. O Inter não perdeu ou deixou de ganhar o jogo por conta do gramado. A bola não rola. Assistam o jogo, vocês viram o jogo. Mas os dois times se prejudicam pelo gramado. Tá. E a derrota pro Brasil de Pelotas? E a derrota pro Pelotas, então? Foi o gramado? Já analisamos. Foi o gramado? Por favor, produção, botar a culpa no gramado. Tape lá da nossa análise. Pô, que é isso? Pelotas já analisamos, foi 2 bolas em gol, 2 gols, analisamos. Vamos reanalisar, que é isso. Cadu, mas vamos falar do jogo de ontem. Tá, e o Veranópolis? O Inter teve 14 chances de gol. Foi o gramado, o Veranópolis? Ontem. E o Veranópolis? Que o eu vou perguntar para ti, o que houve lá em Veranópolis? O jogo liquidado, sobe, errou no pênalti. Então o jogo contra 10. Contra 10 do Veranópolis, teve jogador expulso, só jogou contra 10. Mas o jogo estava liquidado, se fizesse não, o jogo não tem essa de liquidado. Se liquidado quando termina. Tem todas essas liquidado questões. quando termina. Ô, Cadu, um dos grandes problemas do Internacional, o Rodrigo Dourado, capitão, ele ficou sem um apoio defensivo do Patrick. O Rodrigo Dourado é incontestável, um dos melhores volantes defensivos do futebol brasileiro. Joga muito. Só que o Dourado está com uma carência ainda, que ele vem de alguns anos, que é a velocidade para armar. Nesses jogos do Campeonato Gaúcho, o Rodrigo Dourado não é, vamos comparar agora com o estilo Michael. Vem a bola no pé dele, ele gira para a direita, a bola volta, ele gira para a esquerda. O Rodrigo Dourado não sabe fazer isso. E o Oder Hellmann vai ter que trabalhar isso com algum outro jogador. Pode ser, sim, daqui 1 mês, 2 meses, o Sarrafiore, que agora, sem a companhia do Patrick, ele perdeu ontem um pouco dessa mobilidade. O Internacional falta um pouco de tática de jogo, mas é que o Oder Hellmann ainda não sabe testar os jogadores. Deixa eu entender, tática de jogo. O Internacional terminou o ano passado... Sem tática de jogo. Não, como dando balão pra frente. Não, só um pouquinho. Ninguém chega a um 3º lugar no Campeonato Brasileiro sem tática de jogo. Ninguém chega a isso. Jogar recuado e sair no balão. Não, ninguém chega a isso. Essa é a tática do Internacional. 3º colocado. O Internacional disputou título, o Internacional chegou à liderança do Campeonato Brasileiro. O Internacional perdia jogadores, porque tinha um time médio. O que salvou o Internacional foi exatamente a formação tática. Aí o Internacional consegue iniciar o ano pior do que terminou. Sim, mas é que não manteve a mesma formação tática. Isso é assim. Qual é a formação tática do Internacional hoje? Cadu, uma pergunta para os debatedores. Quando o Inter teve dificuldade o ano passado? Contra os pequenos. Isso. Contra os Por pequenos. quê? Porque tinha que propor o jogo. Lembra lá da faculdade? Contra os pequenos. CQD. Como queríamos demonstrar. Contra os pequenos. Aí se deu mal contra o Sport, que caiu. Calma, pessoal. Contra o Sport, contra contra a Chapecoense. O Internacional perdeu até disputar e chegar mais. O Vitória, eliminação na Copa do Brasil. Mas agora é isso. Falta um esquema de jogo. A gente viu, Cadu, uma foto anteriormente ao programa. O que o Inter teve ano passado foi padrão. Não. Padrão de jogo recuado. Falta esquema de jogo para ser proativo. Não é um padrão de jogo recuado. Aí tu tem que ter alternativa. Tu não pode jogar no campeonato. O time não pode mudar lá louca, assim, com um esquema de jogo. Mas tu tem que ter alternativa. Jogar campeonato gaúcho com 3 volantes é uma coisa. Não dá. Que não precisa, jogar com 3 volantes contra um campeonato brasileiro, contra times que te atacam, tudo bem. Agora tu querer jogar. E aí o campeonato brasileiro, exatamente quando tu jogou dessa maneira com 3 volantes, tu acabou não ganhando esses jogos time pequeno e time médio. Sabe qual é o problema do Inter? Que o Inter não tem ninguém que arme o jogo. O Dourado, ele não tem que armar o jogo. Ano passado, quando o Dourado... Mas ele não é armador de jogo. Então, é por isso que eu tô falando. O Dourado não tem que armar o jogo. Ele é primeiro volante, ele tem que defender. Ele tem que defender e ponto. O Inter tem um problema, que o Inter não tem um armador. O Inter não tem quem faça a transição do primeiro para o segundo terço do ano passado. O Dourado é mais que conhecido, é jogador de toque curto. O Inter hoje teve jogadas de triangulações, teve armação de vários jogadores, o Nico. Mas que jogo que tu viu? Eu vi o jogo que passou aqui. Nossa! Só que no compacto eu vi 10 chances de gol. Só que no compacto. Que jogo você não, viu? Triangulação de passe não existiu. Não, mas só um pouquinho. Segundo tempo inteiro era o D'Alessandro rifando bola na área. Todas as jogadas de gol do primeiro tempo foram triangulações. Todas, né? Hilton, foi o Iago, foi o Nico, todas. É que a gente fica na memória, mas foi um gol de xiripa. O gol foi estranho, mas uma coisa que também se nota no gol, o crescimento do Dourado chegando na área. 3º jogo consecutivo que o gol sai por participação do Dourado. Eu acho que tu está satisfeito com pouca coisa, Maurício. Mas como é que o Dourado não vai estar na área se é uma falta na intermediária onde ele é obrigado a estar na linha da barreira?
Ano passado não estava, ano passado não participava. Isso é evidente aqui, ó. Vamos pegar algumas manifestações aqui dos nossos internautas, o Márcio Copete, ó. O Grêmio tem revelado muito mais jogadores de qualidade que o nosso arquirrival. Por isso tem conseguido montar um bom elenco nas últimas temporadas, sem grandes contratações. Todo mundo sabe, isso não é notícia. Isso é confirmação, todo mundo sabe isso. Olha aqui, notícia assim, o Grêmio tentou revelar e o Guri não jogou nada. Ultimamente o Grêmio tem revelado. O José Adilson Luzardo, o time que o Internacional jogou contra o Brasil está quase sendo rebaixado. Está quase sendo... É verdade, né? O Brasil de Pelotas... O que tem? O Cadu Futebol não é assim. Se o Brasil ganhasse ontem, o Inter estava quase sendo rebaixado. Calma, pessoal, calma, futebol não é isso. Daqui 3 semanas veio aqui, você, o Maurício tinha razão. Como sempre, vocês falam no final, o Maurício tinha razão, mas eles falam só em off. Ao vivo eles não têm tem uma muito boa aqui, tem uma muito... O Gilberto do Eber, assim, abraço meu amigo Mauri, meu amigo que esperou 3 horas até chegar no meu casamento em 1980. Esse parceiro, abraço. Eu assisti 3 casamentos. Só que ele não espera o Internacional ter o rendimento todo esse tempo aqui, ô Gilberto. No convite do Gilbertinho estava assim, gremistão, estava assim, 18 horas. Cheguei lá 18 horas, o casamento era às 20 horas. Eu fiz 3 casamentos antes dele. Grande abraço, Gilberto. Pois é, mas tomara que não leve esse tempo aí para um tempo desse, todo esse tempo tu esperou para o casamento aí. Com certeza. Gente, o Internacional está pronto para a Libertadores? Com certeza não. Eu respondi hoje, antes de perguntar, tu viu o que é o negócio? Antes de perguntar, eu já tinha respondido. O diabo sabe mais pro velho que pro diabo. O José Luzarte aqui, ó. Estão falando aí que não, mas não tem qualquer lugar. O time gaúcho não existe. Desculpa, entendeu o que eu quis dizer. Eu não entendi muito aqui. Entendi. E aí não tem qualquer lugar. Um time grande não existe. Para um time grande não existe desculpa. Acho que está dando desculpa, segundo ele. Hoje o Internacional terminou com 3 meninos da base. O Miro Veiga está falando uma coisa interessante aqui, ó. Quem são? Jogador que é jogador joga em qualquer gramado. Claro. Não tem essa. Meu amigo, me dá 500 mil de salário que eu jogo também. Olha aqui, ó. Falar em qualquer... Se o Cristiano Ronaldo ia botar o pé dele. Em qualquer lugar você não pode ir em relação à revisão do seu carro. O lugar certo é na Casa dos Pneus. A gente está em época aí de férias, de colocar o carro na estrada. Mas mesmo que você esteja na cidade, é uma questão de segurança, tem que fazer a revisão do seu carro, sim. Mas a sua revisão, então, é lá na Casa dos Pneus, Avenida Ceará 1055. Os pneus não estão legais, os pneus estão ficando desgastados, então você aproveita as promoções que você sempre tem lá na Casa dos Pneus. Avenida Ceará 1055. Passe lá, faça a revisão do seu carro e já troque os seus pneus. Nossos 2 toques também para a DD Internacional, que é o novo participante aí no mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Seu carro toca aquela batidinha chata, aquele amassadinho, né, que incomoda, você olha, ficou feio o carro, uma porta para lama, para choque. Josias é um que procura deixar o carro bem longe do estacionamento para ninguém estacionar em volta. Se puder, ele bota cavalete em volta do carro. E assim mesmo os caras vão lá embaixo. Mas aí, se acontecer isso, você resolve aonde? Lá no Martelinho de Ouro, que fica na Euclides da Cunha, 309, aqui em Porto Alegre, ou você liga. 51, código de área, 3315-2160. 3315-2160. Você passa lá ou liga, fala com o Marcelinho e resolve esse problema lá no Martelinho de Ouro, tá certo? Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois falando do Grêmio. O presidente Romildo aí que está encaminhando a compra da Arena, ele quer encerrar o seu mandato tendo a gestão, tendo a Arena de propriedade do Grêmio. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso 2 toques, hoje com Carlos Josias, Guilherme Paz, Maurício Silva e Pedro Oliveira. Você assiste os canais 24, 524 da NET, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo, vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, nosso Twitter,
nosso site, no YouTube, no Facebook. Você manda a sua mensagem, participa fazendo o programa conosco, compartilhando. Pedindo para que seus amigos também compartilhem, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, a nossa emissora que completou no último dia 2 apenas 7 meses no ar. Também o nosso WhatsApp, 951, código de área, né? 998 15 9990 para você mandar a sua mensagem. Nossos 2 toques para a Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem lá na Tubolândia, mas também lá tem suporte para televisão, tem lâmpadas LEDs, uma infinidade de produtos que o pessoal do interior compra pelo site, o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site também tem a loja aqui em Porto Alegre, que fica na Alberto Bins 533. Na linha automotiva você tem a Baidog, tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também automatização de portões, câmera de segurança, 3 endereços. O site, 3 endereços aqui, o pessoal, Porto Alegre, Grande Porto Alegre. O da Benjamin Constant 1315, um showroom espetacular ali na esquina com a São Pedro. A loja da Avenida Ipiranga 5.800 e a mais recente loja da Baidob aqui em Porto Alegre, na Zona Sul, na Avenida Icaraí 912. Também para a Multissom. Bom, a Multissom é uma loja sempre bem pertinho, em qualquer lugar, qualquer cidade do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mas o presidente Romildo, que no final desse ano encerra o seu mandato, encerra a sua gestão, mas ele quer sair, quando terminar o seu mandato, deixar a Arena com o Grêmio. E ele confirma os avanços nas negociações para a compra definitiva da Arena. Nos dias de hoje, retomamos esse processo. O Grêmio como protagonista da aquisição da operação e do estádio. E, nesse momento, enviamos esforços junto ao Tribunal de Contas do Estado, junto ao Ministério Público, agilizamos reuniões, trocamos informações, reabrimos o debate com os bancos para estabelecer a possibilidade de reestruturar a operação financeira que foi feita desde o presidente Kofi para a aquisição não apenas do estádio, mas também do terreno e garanta os direitos sobre as 3.500 vagas de estacionamento, e o Grêmio é proativo nesse sentido. Esta semana tivemos com o prefeito Marquesan no Tribunal de Contas, tivemos também no governador Eduardo Leite, manifestamos essa intenção. O Ministério Público participou dessa reunião. Com o Ministério Público temos um termo de entendimento onde enviaremos esforços comuns e recíprocos juntos para que possamos atingir esses objetivos, e todo mundo sabe que não há mais possibilidade de reviver o negócio como originalmente foi concebido na licença original. Mas hoje há uma outra elaboração, um outro negócio, um objeto menor, e, portanto, todos com sensibilidade para entender isso, nós concluímos o processo do entorno. E, concluído o processo do entorno, reabriremos definitivamente a possibilidade de homologar essa situação, reabriremos a possibilidade de adquirir definitivamente a operação do estádio. Estamos trabalhando muito forte para isso. Estamos trabalhando de uma maneira muito afinca, de uma maneira muito dedicada e, principalmente, de uma maneira muito obstinada para buscar esse objetivo e, definitivamente, termos um estádio de propriedade exclusiva do Grêmio e, a partir dali, a torcida não só pagar o estádio, mas a torcida melhorar também o perfil de arrecadação e se adonar daquilo que devidamente é nosso e é o nosso patrimônio. Vamos continuar nessa luta e faço esse esclarecimento para que as coisas fiquem muito justas, muito claras, muito corretas e que a torcida seja informada de como andam as situações, que não são fáceis de fechar, mas o Grêmio proativamente atua para que isso aconteça em curto espaço de tempo. Tá aí, então, o presidente Romildo, aqui tem manifestações, ele não assinou aqui, ó. Sobre o presidente merece uma estátua, o nome dele da Arena será para Romildão. Hein, Josias? Passa da Arena para Romildão. É verdade, o presidente Romildo, ele resgatou financeiramente o Grêmio, né? Ele resgatou os títulos relevantes que o presidente Romildo, desde que assumiu no primeiro ano da sua gestão, e o presidente começou lá, ou seja, né, mandando embora e apostando nos jogadores da base, os 2 principais jogadores que eram do Grêmio, que era ídolo Barcos e o outro centroavante também. O Moreno. O gladiador também. O Moreno, o gladiador foi. O Moreno e o Barcos, o presidente, quando assumiram os 2 maiores salários do Grêmio, ele mandou embora e foi apostar na base, e a base do Grêmio está dando todas essas respostas que deram. Isso que gastou títulos relevantes, e agora quer encerrar o seu mandato exatamente com a Arena definitivamente do Grêmio, né? É o Douglas de Caxias do Sul, eu não fiz referências aqui, ele falou que tinha que trocar, que o presidente merece uma estátua, o nome da Arena para Romildão. E aí eu não dei o nome aqui, é o Douglas que está nos assistindo lá em Caxias do Sul. É por aí mesmo, Carlos Josias?
Cadu, eu sempre tenho a mesma posição com relação à Arena, né? A Arena, se não for, que não é a Arena. A Arena é do Grêmio. É do Grêmio. O que não é do Grêmio é a gestão da Arena. Bueno. Mas se não for adquirido em seguida, será em 13 anos. Finda o papo, em 13 anos acabou, passa a ser. Eu, embora acredite no presidente Romildo, sem dúvida nenhuma, quem sou eu para desacreditar dele, né? Mas até em decorrência da minha expectativa, eu acho que isso não é uma coisa que se resolva. Aliás, esse vídeo aí já percorria o pessoal do Grêmio, os grupos do Grêmio, antes de sair para a rua, né? Por isso que teve um repórter que teve acesso a esse vídeo e deu com exclusividade que nos próximos meses o Grêmio iria adquirir, né, a gestão da Arena. Conversa, ele viu o vídeo e fez o que os outros esperaram por um lançamento oficial. Mas, enfim, eu sou um pouco cético em achar que isso poderá se resolver nos próximos meses, 5, 6 meses, acho difícil. Acho muito difícil. Mas que está muito bem encaminhado, tá. Você não tenho dúvida. Pois é, José, tem gente no conselho ainda, e conselheiros, que dizem assim que não seria interessante. Que não é um bom negócio. Não é um bom negócio, porque manter um estádio como esse é caríssimo. É caríssimo, ou seja, segurança. Abrir um estádio desse é uma fortuna. Então tem conselheiros que... Espera os 13 anos, fica com tudo, entrega o Olímpico que está se deteriorando lá, né, e acaba a conversa. E uma dessas questões também, só, desculpa intrometer, é o entorno, né? Um dos empecilhos da OAS era o entorno. Mas eu acredito... eu acho que isso que trava. Mas eu acho que é isso que trava. Entra em política pública, abre licitação para fazer novas vias, mas o entorno, ele virá naturalmente. Não, acho que não. O presidente quer fazer o acesso para freeway, trava também. O entorno a gente sabe que demora isso. O entorno trava o acesso entre aspas, porque a torcida do Grêmio bota 40, 50 mil pessoas lá, com o entorno e tudo. O entorno é ruim para chegar, os jogos da Libertadores deu 49, 50. Quando o time é bom e o adversário é bom, bota 50 mil com entorno ou sem entorno. Então, eu fiquei 45 minutos calado aqui, agora escuta um pouquinho. Eu também poderia ter ficado. Aprende a ter paciência. Pois é, mas tu não ficou. Aprende a ter paciência. Não, é que eu falo dos dois times. É mesmo? Eu não sabia. Tu que tu é repórter? Ah, que legal, cara. E tu faz o seguinte, aprende um pouquinho de educação, então. Tranquilo. Que faz parte da formação do profissional. Olha aqui o Ricardo. Então, só para terminar, se for possível. Também. O Cadu fez isso com o Mauri o tempo inteiro, ele quer ser imparcial. Ele quer fazer comigo. O entorno da Arena se resolve ou não com ou sem a aquisição da gestão, que se resolve ou não com ou sem o entorno da Arena ficar pronto. O prejuízo do entorno da Arena é para o acesso do torcedor e das pessoas que vão ao jogo, repórteres como tu. Eu não vou no jogo do Grêmio. Que pena. Eu desconfiei. Eu desconfiei que também no jogo do Grêmio. Nem tu, nem o Câmara. Quase teve um infarto. Quando deu o gol do Inter ali, os caras disseram que só tinha ganho 12, quase teve um infarto ali. Mas, então, dá para fazer um ou outro sem necessidade do outro. Então, para quem vai? Para os repórteres que vão, tu vai, Pedro? Eu vou. Tá, o Pedrinho é repórter. Tá. Mas ele ironizou, ele vai muito ao jogo dele. Eu entendo a ironia dele. Mas, assim, isso dificulta. Eu sei que dificulta o trabalho da reportagem, eu sei que dificulta, principalmente de quem é de fora. Quando o Grêmio joga uma partida contra o São Paulo, contra o Palmeiras, contra o Flamengo, o pessoal que vem lá não tem, digamos assim, as manhas que vocês já adquiriram aqui. E por dentro. Tem torcedor do Grêmio que não se queixa. Eu vou e volto e não tem grandes queixas, porque a gente já sabe aonde deixar o carro, aonde ir, aonde não ir. Mas quem chega aqui passa muito trabalho. E isso é desagradável, é desconfortável. Ninguém gosta de receber uma mídia, ninguém gosta de receber o adversário, a torcida de fora e a sua própria, porque vai muita gente na Arena, em todos os jogos, que nunca esteve lá. Aquele povo costumeiro que vai a todos os jogos, ele é um percentual daqueles jogos de 40, 50 mil, talvez 15, 20%, talvez, eu não sei, entende? Então isso é desagradável. Mas isso é uma coisa que o Grêmio está tratando com o poder público e a gestão está tratando com os credores da OAS, que até onde sei seria o maior deles, a Caixa Econômica Federal. Posso? Só para... Até falando nessa linha do... Olha, o Ricardo é o seguinte, Cardo do Cardo. O que está certo não se mexe. Romildo mais 3 anos na presidência, que mudem o estatuto. O presidente Romildo esteve aqui, falou exatamente isso, que havia em relação a um movimento, uma possibilidade de mudar estatuto.
né, para que o presidente ficasse mais 3 anos, mas o presidente ele é contra esse tipo de situação. Até na época se falava, inclusive, que ele concorreria ao governo do Estado e o presidente Romildo disse não abriria a mão. O presidente, aqui ele não foi muito não concordou muito em relação a essa. Ele foi bem claro, isso é uma manifestação de torcedores, de conselheiros, como dizer, ele não teria envolvimento nenhum numa situação como essa. Mas eu acho que se o presidente aceitar que mudar, não tem dúvida. O Bolzano hoje é de patrono, que é o cara que estava... não tenha dúvida. Seria um dos melhores patronos. Não tenha dúvida. Até porque ele é o único presidente na história do clube, que eu saiba, pelo menos da história contemporânea, então, vou atualizar, que conseguiu reunir todos os ex-presidentes. Todos os ex-presidentes conseguiram em torno do Grêmio. Impressionante isso. Tinha presidente que não se olhava, que não se falava há anos, pois ele reuniu todos. Não é? Então, e os grupos também, né? E os grupos também, né? Exatamente, os grupos também. Ele tem essa característica conciliadora que é fundamental no patrono. Vou ser bem franco, o Eldorado, adoro o Eldorado, amo o Eldorado. Entrei no Grêmio muito por causa dele também, só muito tempo atrás, embora a passagem fosse meteórica da primeira vez. Mas o Eldorado, ele foi uma homenagem justíssima para ele, né? Mas ele, no tempo que ele tinha vitalidade, não seria um bom patrono, porque ele era um homem muito explosivo. Muito explosivo. Bem ao contrário do presidente. Por favor, o pessoal que é, para mim, eu já disse isso, é o divisor de águas no Grêmio, chama-se Eldorado. O próprio Fábio Koff adotou essa frase para dizer que ele foi o maior presidente da história do Grêmio. Então, eu acho que o Romildo faria isso. O presidente do Grêmio hoje tem que ser uma outra pessoa. Não vamos fazer um casuísmo, como foi feito na década de 90, né? Que se fez uma emenda estatutária para que o Fábio Koff concorresse, tu lembra disso? E quando foi aprovado, ele não aceitou. Só tem um problema, José, só tem um problema. Substituir presidente vencedor. É ruim. O presidente Romildo, como foi o presidente Fernando Carvalho no Inter. É ruim. Né, e outros presidentes também. É complicado. Porque é o comparativo. Claro. O que você não precisa comparar absolutamente nada em relação ao banco. É o nosso banco, é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos. Aquele banco lhe proporciona diversos produtos, como esse está aí na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Se você que já é cliente do Banrisul não baixou o aplicativo, baixe o aplicativo do Banrisul, porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique Simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem. Isso você tem no Grupo Zafari. Você tem preço, tem qualidade. Também é época você vai para o final de semana, vai para o litoral, passe no Zafari, você tem qualidade, tem preço e leve essas compras também para o litoral. Tá certo? Vamos para o rápido intervalo, voltamos seguidinho para o último bloco do nosso Dois Toques e falando aqui, porque tanto o Grêmio como o Inter, e gente questionando aqui, o Roberto Melo disse, foi bem claro que o Inter está em busca ainda de reforço, né? O Grêmio tem gente querendo saber se vai buscar ainda mais reforços, enfim. Voltamos seguidinho para o último bloco do nosso Dois Toques. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com o Carlos Josias, Guilherme Paz, Maurício Silva e Pedro Oliveira. Vocês assistem os canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, para o mundo. Vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no nosso site, YouTube, o Face, que você manda sua mensagem, participa fazendo o programa e compartilhando também, para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV. E o nosso WhatsApp, o 951, código de área 998 15 9990. Nossos Dois Toques para a Village, serviços contábeis, é só você acessar o site da Village e tornar um cliente da Village. Está aí na tela para você, www.village.com.br. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial, o pilar do São José, que é o vice-líder do Campeonato Gaúcho. É o vice-líder, tu perdesse para o vice-líder. E tem o melhor gramado sintético do Gauchão. Exatamente. Perdesse para o vice-líder. Pois então não entendi a corneta que nós perdemos para o vice-líder do campeonato. Não, a corneta foi tu que fizesse em cima do gramado. Não, gramado. Não é gramado, é carpete. Gramado. O São José. Gramado é eufemismo. É o melhor. O São José, que vem aí de grandes campanhas nos últimos anos, subiu esse ano, está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro, né? É o atual. É o campeão do interior, porque o Brasil de Pelotas, no ano passado, disputou o título com o Grêmio, o título gaúcho, e é o campeão do interior, considerado o São José. E então, na quarta-feira que vem, dia 13, enfrenta Chapecoense pela Copa do Brasil, valendo o futuro. Também. Você que é de Porto Alegre região, mesmo não torcendo pro Zequinha, é um baita jogo para acompanhar. É isso aí, mas não tem quem não torce pelo E Zequinha. a Chapecoense vai se complicar no sintético.
Olha só, o Paulo Guerreiro hoje, né, fez a sua primeira fardado com o Internacional, fez a primeira movimentação, o Pedro Oliveira esteve lá acompanhando, e o Rodrigo Caetano concedeu coletiva dando informações sobre o caso exatamente dele, Paulo Guerreiro. Na verdade, ele segue punido, né? Ele, na verdade, ele é permitido que ele treine no clube e com seus companheiros. Apenas isso. Tudo o demais, ele ainda não tem condições, né? Ele pode participar de treinos coletivos com os demais, qualquer situação que tenha o sentido de se preparar para quando terminar a punição dele, lá em 5 de abril. O clube não vai se utilizar de nada que não possa ou que realmente corra risco. Hoje pela manhã até eu fui um dos primeiros a recebê-lo aqui, né? Porque ele iniciou os testes, né, tanto clínicos como físicos, né? E obviamente que uma das frases que ele repetiu a primeira vez tem certeza mesmo que não dá para eu jogar já? Então, isso depois do primeiro treinamento ali, isso já demonstra o quanto ele está também, como eu disse, ansioso. Eu sei que tem o torcedor que está ansioso, o clube, vocês mesmos, mas nós vamos ter que conter essa ansiedade dele, para que também, durante esse período todo, não se tenha nenhum período onde ele esteja, o que ele venha a interromper esse processo, né, de recuperação física e técnica dele. Esse negócio de poder seguir trabalhando, ele minimiza todo esse sofrimento que ele vem passando ao longo desses meses, né? Porque como ele sabe, e todos nós sabemos que ele é inocente nesse episódio, acontece que para ele são mais 60 dias, né, que ele tem pela frente, de tudo isso que ele já vem passando. Então, natural que exista essa inconformidade com a situação. Por isso a ansiedade dele também entrar logo no campo e poder atuar e estrear oficialmente. Em relação a ontem, óbvio, ele chegando hoje pela manhã, ele já disse que pelo menos alguma sorte ele já passou e tal, em tom de brincadeira. Mas eu tenho certeza absoluta que ele está ainda amadurecendo essa ideia, né, de ter uma preparação um pouco mais longa, porque o desejo dele, como eu contei a vocês aqui também, foi que ele já pudesse estrear já no próximo final de semana. Esse era o mundo ideal dele. Na verdade, o contrato dele começou lá atrás, né? Hoje ele tem um contrato ativo conosco, né? Ele está registrado pelo Internacional. Não sei se surgirão mesmo perguntas se ele pode ser inscrito na Libertadores e no estadual. Pode sim. A partir de hoje ele é um atleta igual aos demais, com uma punição de 60 dias. Até ontem, nem isso ele podia. Ele não podia exercer a sua função. Portanto, ele ainda não era... Toda a questão contratual dele estava suspensa com o Internacional. E a partir de agora não mais. Mas ele ainda carrega essa punição de 60 dias para poder atuar normalmente. Bom, a gente está analisando outros assuntos, falando, mas também questionando essa probabilidade aí, Pedro Oliveira, em relação ao Roberto Melo, que ontem na coletiva disse que o Inter está em busca de novos reforços. São reforços de ocasião, que a gente sempre pode dizer. Mas o Inter só contratou o negócio de ocasião, né? Tá. O Inter que ele falou, cara. Ele falou que o clube como o Inter sempre tenta ligado de melhor no mercado. O que o Rodrigo Caetano disse hoje, ele foi perguntado sobre se o Inter ainda está atrás de algum reforço. O Rodrigo Caetano disse ontem na coletiva. Mas o Rodrigo Caetano também reforçou hoje. Até queria mandar um parabéns para o Rodrigo Caetano. Eu mandei uma mensagem para ele depois dessa coletiva, que eu achei sensacional. Ele ia até a imprensa esclarecer tudo sobre o Guerreiro. Esclarecer o contrato, esclarecer como é que o Guerreiro estava, o que ele pode fazer, o que ele não pode, que a gente pôde aí ver no VT. Mas o que é a função dele? O que é a função dele. É um cara nota nada 10. Mais que... Mas tem formas, não, é que ele está fazendo, ele está fazendo o que ele deve fazer. Os outros que não fazem igual ele. Ele está certo. Mas mesmo assim ele forma faz de comunicar. Mas
Ele disse hoje na coletiva dele que o Inter está atrás do mercado. Só que o problema é o mercado, porque não tem. O Inter está atrás de alguns jogadores, mas não tem quem buscar. O Internacional busca reforços ainda. Tem questões de muita gente perguntando também aqui, o Guilherme, em relação ao Grêmio, né? Se o Grêmio ainda... momentaneamente o Grêmio tem... Não, o Grêmio momentaneamente, igual qualquer time... Não, mas a gente vai nos treinos. Igual qualquer time que vai disputar a Libertadores está buscando. Se aparecer o Thiago Neves amanhã de graça na porta da arena, tá contratado. Bom, ponto final, tá certo. Olha aqui, ó. Deixei muitas mensagens aqui, né? Vou ler a última aqui. O Chico Tri, que é um dos nossos câmeras aqui, que faz com que a gente... tem esse contato com vocês. Aí ele mandou, grande Cadu, belo programa, um salve para o premiado Beto Torres, que é o outro câmera aqui do nosso programa. Quase morreu do coração. Quando o cara disse que o Internacional tinha ganho, ele não sabia. Ele está concordando na cabeça, ele atrás ainda. Passou mal. Ponto final, como sempre saímos aqui, vamos ao Barranco, restaurante Gascaria, mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. Não esquecendo que hoje é terça, né? Terça, quarta e quinta e aos domingos, as promoções que você sempre encontra lá no Barranco. É o complexo do Barranco sempre à disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços, Avenida Ipiranga 8113, lá tem Kia e tem Lifan, você escolhe a marca, está super bem qualquer uma delas. E a nova revenda da Kia na Avenida Ceará 370. Agora se vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, um teatro, quer saber de estacionamento, está na tela, Teletaxi. 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. É a segurança, quem me leva e quem me traz, isso é fundamental, isso você tem com o Teletaxi. Agora, se você vai para longe, vai voar alto, aí você vai de Tri-Táxi Aéreo. Na sequência, vem o nosso Jornal da RDC com a Marcele Duda, trazendo todas as informações do dia. E logo após, o Cruzando as Conversas com um dos jornalistas mais premiados do Brasil, Ricardo Azeredo, sempre com temas extremamente relevantes. O nosso Dois Toques volta amanhã, a partir das 21 horas. O jogo do Inter ontem com ela, sabe aonde? Barranco. Tá bom. Tchau, tchau. Voltamos amanhã. Tchau, tchau, tchau. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas.